Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando a vida cristã na prática. Hoje nós vamos fazer a introdução sobre humildade. Nós vamos estudar um pouquinho sobre a humildade. Já estudamos há um tempo atrás as bem-aventuranças e falamos sobre bem-aventurado os humildes. E hoje nós vamos ver esta característica da vida cristã, que é a humildade. Então, na nossa introdução, nós vamos ver em Provérbios capítulo 15, verso 33, que diz: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Se nós queremos ser honrados, nós temos que ser humildes. Nós temos que ter esta virtude em nossa vida, humildade. Mas o que é humildade? Daqui a pouco nós vamos tentar responder o que é humildade. Também, em Provérbios capítulo 18, verso 11 e 12, diz: os bens do rico lhe são cidade forte, e, segundo imagina, uma alta muralha. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Então, que o sábio está dizendo aqui nesse provérbio que o rico, ele coloca toda a sua esperança na sua riqueza. A segurança que ele tem é a sua fortuna, porém ele vai à ruína e gaba-se o seu coração. E aí ele termina dizendo que diante da honra vai a humildade. Novamente ele repete o que está em Provérbios capítulo 15. A humildade precede a honra. Diante da honra vai a humildade. Então nós temos que ter em nós a nossa humildade. Em nenhum momento Deus é contra os ricos e nem contra a riqueza. O que Deus não quer é que nós venhamos colocar o nosso amor, a nossa segurança, a nossa esperança no dinheiro, deixar ele de lado. Deus não é contra você adquirir riqueza, mas é você colocar o amor na riqueza em primeiro lugar e deixar ele de lado. Mas não é isso que nós vamos estudar. Nós vamos estudar sobre humildade. Então vamos lá. O que é humildade? Quando alguém pergunta para você o que é humildade, qual é a sua definição sobre humildade? Muitas das vezes nós confundimos humildade com pobreza, e isso não é uma realidade. Há muitas pessoas pobres que são humildes e reconhecem a sua humildade. Há muitas pessoas bem de vida e que não têm humildade, são arrogantes, porque a sua segurança está naquilo que ele tem. Então, nós vamos ver o que é humildade. Virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia e simplicidade. Em Filipenses capítulo 2, verso 3, mostra para nós: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Ou seja, virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Então nós temos que ver que temos nossas limitações e há pessoas bem mais preparadas do que nós. Então, se nós queremos ser humildes, nós temos que ter consideração das outras pessoas, reconhecendo as suas virtudes, também olhando para as falhas e ajudando uns aos outros. E eles vão nos ajudar nas nossas virtudes e também nas nossas falhas. Também, em Efésios capítulo 4, verso 2, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. A humildade leva-nos a ter mansidão, domínio próprio, leva-nos a considerar o outro, suportar o outro em amor, porque ela faz com que venhamos ter consciência das nossas limitações, somos modestos e somos simples. É isso que nós
vemos na palavra do Senhor com relação ao que é humildade, virtude caracterizada pela consciência de quem realmente nós somos e de que há pessoas bem melhores ou com mais qualidades do que nós e bem mais preparadas, com toda humildade. Pode ser que você seja mais preparado do que a outra, mas a sua humildade faz com que ela se sinta superior a você. Isto é ser humilde. Também nós vamos ver nesse estudo qual é a diferença entre a humildade e o orgulho. Então vamos lá. Humildade, espírito quebrantado e contrito e totalmente temente diante da palavra de Deus. Pessoas que perceberam sua total incapacidade e não esperam nada de si mesma, mas esperam tudo de Deus. Ele reconhece a sua fragilidade e busca segurança, fortalecimento na palavra de Deus e na própria pessoa de Deus por meio do Espírito Santo que em nós habita. Romanos capítulo 7, verso 24 a 25, Paulo ele fala dessa total incapacidade de esperar em Deus para o libertar. Desventurado, infeliz o homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos capítulo 7, verso 24 e versículo 25, a primeira parte do versículo. Então você vê, ele vê que ele é escravo do pecado, está morto nos seus delitos e pecados, e ele diz, eu sou o mais infeliz dos homens. Quem vai me libertar deste corpo, desta morte? E ele já tem a resposta, porque ele espera em Deus. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele nos liberta de todo perigo e de todo o mal. Isso é humildade. Orgulho, característica da pessoa que não dá seu braço a torcer, está sempre com a razão e não se reconhece a si mesmo como pessoa comum, capaz de erros e acertos. Ou melhor, é aquela pessoa que diz, eu me basto. Ou seja, eu sou melhor do que todo mundo, ninguém é melhor do que eu, ninguém pode me ajudar, eu faço tudo sozinho porque eu sou orgulhoso. Então, no texto de Lucas capítulo 18, verso 11 e 12, mostra esse orgulho. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. A oração não ia para Deus, era só para ele, e só ele mesmo escutava. Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então você vê o orgulho desse homem. Julga todas as pessoas que são pecadoras e vão todas para o inferno, e ele se acha o santo, o puro, o reto. E assim ele diz, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Esse é o orgulho, e o orgulho leva-nos à queda. O orgulho leva-nos para o fundo do poço. Então, a diferença entre a humildade e o orgulho: a humildade reconhece a sua fragilidade, o orgulho reconhece a sua arrogância de achar que é melhor do que os outros. O que Jesus diz das pessoas humildes? Em Mateus capítulo 5, verso 3, ele diz, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele fala duas coisas importantes aqui com relação à humildade. Primeiro, ele diz que todos os que são humildes são extremamente felizes. Bem-aventurado é extremamente feliz. Então ele está dizendo que, Jesus está dizendo que aqueles que são humildes são extremamente felizes, super feliz, felicíssimo. E a segunda coisa importante, e como recompensa para eles está preparado o reino dos céus. Ou seja, porque deles é o reino dos céus. Esta é a esperança, é a certeza de todo aquele que reconhece a Deus
e ele reconhece a sua fragilidade. Em Deus ele tem força, ele tem a salvação, ele tem o perdão, a justificação. E nele ele só encontra erros. Mas busca em Deus a restauração da sua fé, da sua vida e da sua esperança. O que acontece com a falta de humildade? Então, o que acontece quando a pessoa não é humilde? Eu já falei que o fim do orgulho é a queda. Mas quando nós olhamos para o texto, diz assim: por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou, se tornou orgulhoso, arrogante, e seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi semelhante a dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Daniel capítulo 5, 19 a 21. O texto está falando de Nabucodonosor, um rei que se tornou orgulhoso, soberbo, arrogante. Não teve humildade de reconhecer que Deus tinha levantado ele como rei. E assim, quando ele se elevou e se tornou totalmente orgulhoso e arrogante, Deus colocou nele coração de animal. E ele desceu da sua glória e foi pastar como um animal, para até no momento em que ele levanta os olhos e ele reconhece a Deus como o Deus Altíssimo, e Deus restitui a sua saúde mental. Então, a falta de humildade leva-nos a consequências terríveis na nossa vida. Nós temos que ser humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, o que nós aprendemos nesta introdução sobre humildade? O que é humildade? Qual a diferença entre a humildade e o orgulho? O que Jesus diz das pessoas humildes e o que acontece com a falta de humildade? Então, amanhã nós vamos ver o nosso primeiro tópico sobre a humildade. Eu convido a você a compartilhar desta experiência com outros para que possam aprender um pouco mais sobre a vida cristã, porque a vida cristã é a vida de intimidade com Deus e ela leva a nos parecer mais com Cristo e menos com o mundo. Vamos orar, queridos? Senhor, aplica esta palavra em cada coração, para que possamos aprender a verdadeiramente sermos humildes, reconhecer a sua autoridade e reconhecer a nossa fragilidade, reconhecer o teu poder e reconhecer a nossa inoperância, ó Pai. Precisamos do Senhor em todos os momentos. Abençoe cada família, ó Pai, que possam estar sendo instruídas na tua palavra e que eles possam ter o desejo dia a dia de servir ao Senhor com alegria, com prazer e com dedicação. Perdoe os nossos pecados, aumenta a nossa fé no Senhor. A Ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor que a Ti é devido. Em tudo nós Te louvamos, adoramos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.